Olá, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Valdilena Oliveira Martins, advogada, criminalista e de família aqui em Aracaju, Sergipe. E, gente, nós estamos com esse projeto aqui. Qual é a sua luta? Esse projeto consiste em entrevistar mulheres que têm lutas em prol dos direitos das mulheres para além da violência doméstica familiar. Né? São outras violências, né? E aí, gente, esse projeto começou dia 25 de maio. Nós conversamos com o Zenaide, presidente presidente da ABE Forense, Associação das Enfermeiras, dos Enfermeiros, da Enfermagem Forense, Quitéria Santos, vice-presidente da Casa da Doméstica, Sheila Galba, do Mulheres de Peito, o movimento Mulheres de Peito. E hoje, gente, a gente vai entrevistar essa daqui, ó, essa bonita daqui, ó, Elisângela Bonifácio, presidente licenciada da Simuzep, porque a bonita é pré-candidata. Então, vocês estão vendo, né? Eu vou dizer as outras que a gente vai falar, né? Para não dizer. Então, na outra segunda nós vamos ter ela aqui, ó, Edinalva, que é presidente do MOLS, Movimento Mulheres Lésbicas. E depois, na outra segunda, nós vamos ter Maíra Ébano, que é militante da Negro. Então, gente, são 6 mulheres. Hoje a gente vai falar com a quarta, né? Quem não assistiu às outras 3, na minha página do Facebook tem o link lá do vídeo. Pode assistir à vontade. Os vídeos estão lá editados, bonitinhos, com todos esses... as conversas extras fora. Bem, só tá mesmo o que importa. Então, deixa eu procurar aqui. Ah, obrigada. Estou dizendo aqui parabéns pela minha atuação. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos chamar esta mulher para conversar com a gente aqui, para ver o que, é que ela tem para dizer a gente. Muita coisa que eu sei que ela tem para dizer a gente. Olha ela aí chegando. Aí, como vai, Elisângela? Tudo bem, Val? Uma honra estar aqui com você. Essas coisas maravilhosas que eu já vi aqui, Zé, Ana, Patrícia. Tem uma porção de gente aqui, beleza. A primeira coisa que eu quero falar com você, eu quero lhe agradecer pela disponibilidade, né? Quando eu falei com o Svete, aí vocês se propuseram, no instante eu formei esse grupo aqui. E a primeira coisa que eu vou lhe pedir é, fale para esse pessoal aí que está assistindo a gente. Quem é a Elisângela? Quem é? Vamos lá conversar sobre quem é ela. Bora. Eu sou Elisângela Bonifácio, sou subtenente da Polícia Militar do Estado de Sergipe, tenho 27 anos na corporação, né? Sou pedagoga, sou casada, tenho uma filha de 10 anos, a Maria Alice, e estou presidente licenciada da Simuzep, né? Por esse momento, porque eu estou pré-candidata, como você falou, vereadora por Aracaju. E agora, querida, me diga, qual é a sua luta? Diga luta... aí, qual é a sua luta e como ela começou? Não importa dizer qual é a luta. Vamos contar a história do começo. Do começo. Então, minha luta prioritária são as mulheres, né? É a defesa dos direitos da mulher. Nós que temos sempre que mostrar algo, sempre que mostrar que, né? Que até não algo, eu não acho ruim, não. Como a gente tem que ter sempre essa busca, a gente sempre acaba sendo melhor, né? Porque nós nos preparamos, nós buscamos, guerreamos e nós já somos fortes mesmo por natureza, então a gente sempre se sobressai. Então, é do meu peito, do meu coração mesmo, hoje que as mulheres, elas ocupem espaços, que elas tenham vozes, né? Que elas entendam que nós somos maioria, né, na população, e nós nos recatamos, nos colocamos num local assim à parte, nós temos que estar lá, contida, dentro da formação do que tiver que fazer. Formação de leis, formação de direitos, formação de tudo. Sim, e aí, então, como foi que começou essa luta sua? Conta aí, como foi que começou? Eu digo que desde sempre, né? Eu desde pequena, eu não aceitava injustiças. Nunca aceitei. Sempre eu gostei do que era correto. E assim, eu sou filha de família humilde, né? Meu pai é um carpinteiro, pedreiro, minha mãe é uma costureira. Mas assim, que nos criou 4 filhos, pobres, mas sempre dentro da correção. E nos tratando com igualdade. Nós nunca fomos tratados um diferente do outro, porque se fosse mulher, se fosse homem.
assim, sempre tendo o carinho, tendo a educação, na escola, meus pais quiseram muito que nós estivéssemos. Então, assim, eu fui criada dentro desse contexto. E aí, em 1993, eu entrei na Polícia Militar, soldado, e você pense naquele tempo, né, as primeiras, eu sou da primeira turma de soldados do estado de Sergipe, num ambiente extremamente masculinizado. De soldadas femininas, né? Soldados femininos. Então, entramos naquele ambiente machista, né, que é fato, muito difícil, né, extremamente, era assim, bem puxado, né, bem forçado mesmo, tudo, com tantas dificuldades, e aí eu fui percebendo que nós tínhamos que estar sempre buscando alguma coisa, sempre tinha uma dificuldade que nós tínhamos que enfrentar, uma barreira a romper. Então, daí começou essa inconformação dentro de mim, dentro de outras, né? E aí, num determinado momento, eu parei para conversar com as outras mulheres também da segurança pública, e eu percebi que não era só um sofrimento nosso, era de todas as outras. E aí, eu comecei a ficar né, inconformada com aquilo, e passamos a conversar. E aí tem aí a Svetlana também, né? Vai entrar a Svetlana nessa história. Que aí, assim, no ano 2009, a gente começou a ter a ideia de montar alguma coisa, uma associação que pudesse falar por nós, né? Para que nós tivéssemos um local que a gente pudesse colocar lá todas as nossas dificuldades. E aí, no ano de 2010... outras mulheres poderosas, né, se juntaram a nós, outras guerreiras, e aí nós acabamos fundando a Associação Integrada de Mulheres da Segurança Pública, que é a Zimusep. Então, Elisângela, agora eu queria que você falasse assim, como é o dia a dia de vocês? Quando vocês colocaram essa associação, né? Como foi o chamamento? Como foi que vocês conseguiram trazer outras? Fazer perceber essa necessidade, né? Porque você falou aí um negócio que a gente tem essa história de que a gente é forte, mas eu discordo, porque isso exige muito da gente. Faz com que a gente sofra muito, porque a gente é forte quando dá, mas a gente tem o direito de ser frágil também. Principalmente a gente que é preta, sabe? Que o povo vem com essa história, que a gente pode, que não sei o quê, que é forte, que é, sabe? E isso maltrata muito, porque se a mulher normalmente já tem uma sobrecarga, né? A mulher negra ainda tem uma sobrecarga maior, e aí essa história que a gente sobrevive a tudo, que a gente aguenta tudo, que a gente é como uma fênix, não tem horas que não dá. Então eu imagino vocês, né, entrarem, se hoje a gente tem os problemas que a gente fica sabendo que tem, imagine, naquela época. Então como foi esse chamamento, essa reunião, como foi que vocês fizeram isso para contagiar as outras meninas e fazerem com que elas entendessem que era necessário se juntar, se unir? Então, difícil, viu? Para juntar também foi difícil, porque nos militares a gente tem aquela coisa assim do medo, né? A nossa legislação, ela nos prende muito, então, mulher, mãe, eu vou me meter nisso, vou criar um problema para mim. Então, tinha que ter muito o conversar e buscar, aí a associação ela é composta de policiais militares, policiais civis, bombeiras, guardas municipais, policiais penais, as meninas da COGERP. Então, assim, formiguinha, sabe? Trabalho de formiguinha. E, assim, eu gosto de ser justa. E Svetlana, assim, ela foi primordial nesse trabalho. Quando a gente começou a montar as Zimusep, eu estava de licença maternidade. E justamente um dos nossos probleminhas, e depois mais tarde eu vou falar. Então, assim, estava na licença maternidade e tinha que estar indo atrás de uma e da outra. E dizer que a gente precisava aí, como você diz mesmo, realmente a gente, assim, por essa coisa de que é forte, e a gente, mas só que nós somos frágeis. Tudo é muito Tem difícil. momentos que a gente tem direito de ser frágil. Isso. A gente chegou a ouvir de próprias colegas que a gente estava querendo montar um clube da Luluzinha, que não achava certo. Mas falta de consciência mesmo. Isso existe. Como é que vocês querem montar uma coisa que é só de mulheres? Mas, assim, é importante isso, né? E você tem que dizer isso para outras mulheres, que, assim, às vezes elas não percebem também. Aquilo que... Mas é como racismo. Você acha que ele não acontece porque ele não aconteceu com você ainda. Né? Então, não aconteceu, não sofri um assédio.
Mas e outras que estão sofrendo e ficam lá caladinhas? E não Pois tem um é. momento, né? Não tem quem buscar. Então, assim, foi muito difícil. Ainda é muito difícil, Val. A gente ainda é uma luta muito grande para que as meninas cheguem a nós. Às vezes elas só chegam durante o sofrimento, né? Quando passa um momento ruim, e aí é que alguma outra colega vai lá falar com a subtenente que ela tá Svetlana tá falando isso aí, que algumas vieram pela dor. A isso, Svetlana falou que algumas... pela dor mesmo. E aí porque a gente... Oi? É como eu digo, sabe, Elisângela? A gente fica dizendo, eu digo, ó, nós temos que ter mais mulheres nos espaços de poder. Na política partidária, em todos os outros espaços de poder, nós temos que ter mais mulheres. Aí as pessoas falam, mas não é toda mulher, tem que ser a mulher que isso, tem que ser a mulher que aquilo. A gente elegeu a vida toda todo homem. Elegemos uma porção de homem lixo, uma porção de homem que tirou, tiraram, inclusive, direitos nossos, né? Que alcançados já pacíficos e que foram tirados. Então, eu sempre penso assim, uma mulher, por mais conservadora, que eu não gosto nem de usar isso não, para conservar é uma coisa boa, por mais retrógrada que ela seja, por mais replicadora do machismo que ela seja, ela é uma mulher. Mais cedo ou mais tarde, o machismo dá um coice nela. Mais cedo ou mais tarde. Muito diferente de um homem, porque por mais adepto do movimento que esse homem seja, por mais entendedor que ele seja, por mais parceiro que ele seja, tem coisas que ele nunca vai sentir na pele. Toda vez eu dou esse exemplo, porque o pêndulo do estupro, que é pendurado na cabeça de toda mulher desde quando ela nasce, e continua até o dia que ela morre, porque não tem idade para uma mulher ser estuprada, ela não é estuprada porque é bonita, né? Ela é estuprada porque o estupro não tem nada a ver com sexo, o estupro tem a ver com exercício de poder. Né? O estuprador tem prazer com a subjugação, com a sujeição, com a humilhação da vítima. Então, é criança estuprada, é adolescente estuprada, é pessoa, é mulher de idade média, na idade média, né, adulta. Estuprada é mulher idosa estuprada, não tem idade, não tem cor, não tem beleza. Né? Então, assim, um homem nunca vai saber o que é ter o pêndulo do estupro na cabeça dele, nunca, nunca, nunca. Porque o homem só vem pensar em estupro quando ele é preso. Então, quando a gente fala assim, vamos eleger mulheres, gente, vamos eleger mulheres, depois a gente faz a triagem. Quanto mais mulheres estiver no lugar, melhor, porque as que pensam legal vão contaminando as outras. Porque uma mulher que está com a cabeça já aberta, como, por exemplo, a gente que já passou por umas coisas, já viu, já percebeu, já ultrapassou algumas coisas, já abriu os olhos para algumas coisas, uma mulher retrógrada não convence a gente a voltar atrás, mais nunca. Depois que você abre a porta do conhecimento, mais nunca você volta atrás. Né? Quando você abre a porta do conhecimento. Já ela, é muito mais fácil da gente, né, trazer do que um homem, porque o homem, quer queira, quer não. Não tenho nada contra eles, sei que tem homens maravilhosos. Inclusive, eu estou com um projeto, né, que eu vou falar com eles. Homens que não são a favor desse tipo de conduta, né, e que trabalham pelo fim da violência contra a mulher, que isso não é trabalho só nosso. E aí, por mais que eles estejam com a gente, mas o domínio é masculino e é branco. Né? Então, até os homens negros são colocados para trás. Então a gente tem que estar atento a isso. Vamos eleger mais mulheres, vamos eleger mais mulheres. Vamos, vocês não endeusam tanta maternidade, vote numa mãe. Né? Vote numa mãe. Pare de encher a mãe só de carga negativa. Vamos botar uma missão para ela, uma missão que ela possa ajudar outras mães. Então, Elisângela, você começou a falar disso aí, e você explicou, Svete também falou, que muitas vieram pela dor, porque a dor vai acontecer. Por mais retrógrada que você seja, a dor vai acontecer. Uma pedra cai na sua cabeça, uma pedra do machismo. Né? E aí eu quero que você diga assim, como é seu dia a dia, o dia a dia de vocês que lutam, dentro principalmente de um gueto masculino que é a corporação. Né? Como é esse dia a dia de vocês, dentro e fora? Porque vocês não são policiais só quando estão dentro. Né? Vocês não são policiais só quando estão dentro. Então como é? Vamos conversar aí sobre isso. Eu vou começar de casa, né? Como toda mulher, toda mãe, né? Eu me acordo às 5 da manhã, normalmente, para poder já ir começando a organizar as coisas. E aí, acordar a minha filhotinha, linda, maravilhosa. Ela tá lá em casa, né? Então, mas eu optei que ela tenha todo o roteirozinho que ela teria se fosse para a escola. Então, acorda, vai tomar o banho, veste a farda, faço questão disso.
E aí, enquanto isso, também eu já estou me aprontando, colocando a minha farda também. Tomamos café juntos, e aí eu quero registrar que você falou, não temos todos os homens, né, assim, como, na parte negativa, o meu é um parceirão mesmo, ele divide muito comigo as questões, ele está home office, então aí ele fica com ela, né, a gente toma um café e eu parto para lá para o meu trabalho e ele fica com ela em casa até o horário que eu retornar. E aí, assim, vou para o meu trabalho, tenho as minhas obrigações normais lá no meu quartel, e também tem o a mais, que eu gosto, né? Uma coisa que eu optei para mim, então, são meus meninos, minhas meninas. Eu gosto de ter, assim, um acolhimento com eles, eu faço questão disso, tanto os homens quanto as mulheres. Eu chamo as meninas e meus meninos, às vezes não é a idade nem tanto, não. Você está falando dos seus subordinados? Subordinados, né? Então, sim, sim. Eu prefiro assim... Do seu subordinado e das suas subordinadas. É isso que você está falando referente a isso aí. Exatamente. Então, lá e assim, tem o serviço, mas estamos nesse momento, nesse contexto muito triste, né, com esse Covid. Lá, graças a Deus, ninguém adoeceu, mas assim, de outras unidades já estão adoecendo, e aí fica todo mundo muito tenso, né, muito triste. Então, eu tenho que ter aquele olhar, eu gosto de ter sempre um sorriso, uma palavra de carinho, uma atenção com eles, porque às vezes, assim, em casa você está lá, está tendo uma dificuldade, está passando um sofrimento, e eu não gosto que chegue lá e a gente completa. Como você diz mesmo assim, dentro do quartel já é um ambiente meio pesado, né? Nós lidamos muito com a luta na rua, né? Da batalha na rua, de todas as violências. Então, assim, a gente lá naquele ambiente, eu prefiro que seja um ambiente de família. Então, eu gosto de ter essa reunião de pessoas. Então, eu fico lá até, o meu expediente é até as 13, sei lá, 14, mas e ali já tem, se tiver as demandas também de mulheres, né, se tiver qualquer coisa, estou afastada, né, como eu falei, Svetlana é quem está assumindo a presidência, a direção da associação, mas assim, as pessoas me ligam, e não são só mulheres não, Vival, tem homens também que nos ligam, que nos procuram, né, porque sabem da nossa seriedade. Da luta, né? Da nossa luta, do nosso empenho na que tudo as coisas deem certo. Então, aí já nos busca, já fala, e aí a gente já vai e já procura, né? Se for a questão de associar a mulher, e aí a Svetlana já vai, porque nós temos um alinhamento, né, um bom alinhamento, excelente, e aí a Svetlana já vai dando, se tiver resolver pela associação, uma assessoria jurídica, um psicológico, até financeiro, às vezes, assim, ela já vai lá dar o norte, mas se não, a gente não vai conseguir resolver dentro daquele contexto. A gente já busca, até às vezes a gente vai, já lhe abusamos muito, diversas vezes lá na UAB, né, de conselho lá, da Comissão de Direitos da Mulher lá da UAB, a gente vai, busca, aí se não tiver, não conseguir, a gente já vai atrás do que for, de órgão, de político, imprensa, o que tiver que a gente puder resolver a situação para aquelas pessoas, né, e para aquelas mulheres, nós somos a Associação de Mulheres, e não é só isso também, eu sou uma pessoa que gosto de estar, de dar a mão, nós temos muito isso, e é isso que a gente se combina muito, né, eu e a Svetlana e as outras meninas lá, a diretoria, nós somos muito solidárias. Se a gente entrar numa batalha, a gente só sai, sabe, unhas e dentes. A gente só sai no final da guerra. Então, assim, entendi. Meu dia vai gerando isso. E a gente vai trabalhamos até, se tiver que ficar até a noite, a gente fica. Importante que a gente dê aquele retorno para aquela pessoa que está pensando numa situação, né, ruim. Nós temos a empatia nossa, a sororidade é constante. E isso até no falar mesmo, todas as vezes que falo com uma novinha, né, que a gente chama as novinhas que entram, vocês têm que ter sempre sororidade. O que acontecer com uma vai acontecer com você. Temos que ter empatia, se coloque no lugar da outra. Não se permita, porque assim, a gente vive tentando quebrar essas coisas também, de que a mulher, por exemplo, não vai trabalhar na viatura, porque... Não, cortem esses tipos de palavras. Isso não existe. Né? Nós não podemos replicar isso, nós não podemos deixar que isso se continue. Então, assim... E limite sua área de atuação. Isso.
A gente constantemente tendo que, eu digo que a gente sempre está educando, né, educando as colegas, educando os colegas sobre isso, porque a gente fica deixando com que certas coisas elas vão crescendo, né, e coisas que não existem. Sim. Quando eu me propus a fazer um concurso, eu fui ser soldado, eu entrei igualmente com meus colegas, homens, e trabalhávamos, primeiro os treinamentos eram iguais, nós não tivemos treinamentos diferentes. Depois nós nos formamos, fomos trabalhar na rua da mesma forma, nós não tínhamos horários menores, um serviço mais mole, não, nada disso. Agora, as funções, né? Hoje, você vai trabalhar na rua, na viatura, outro você vai trabalhar lá no 190, você vai trabalhar nas secretarias, né, dentro do administrativo. Entendi. Mas significa que você vai trabalhar porque é mulher. E a gente ainda tem que ficar, vamos dizer que sempre, tendo que desconstruir isso, porque nós temos muito isso ainda. Eu vi um comentário aqui de Nayara. Nayara disse assim, que existe falta de empatia, que às vezes existe falta de empatia entre as mulheres. Nayara, é normal demais. Quem foi que ensinou mulher a ter empatia com outra? Onde foi que a gente viu isso? A gente vê com o homem. Olha, a palavra sororidade, Nayara, tem quantos anos que você já ouviu falando essa palavra? Tem quantos anos, Elisângela, que você ouviu falando essa palavra? Eu vou dizer a verdade a você. Eu conheci essa palavra com você. Eu tenho 5 anos que eu conheço essa palavra. Pronto. 5 anos. Então, você me diga. Agora me diga uma coisa. Fraternidade. Quantas vezes você já ouviu essa palavra? Desde você nasce ouvindo fraternidade. Fraternidade, o prefixo frater quer dizer irmão. A gente nasce sabendo praticamente o que é fraternidade, e a gente usa a fraternidade como um sentimento geral, entre homens e mulheres. Assim, todo mundo, né? Independente de gênero, né? Mas isso é teoria mesmo. Então, assim, é até aquela conspiração mesmo. Que quem toma conta do mundo, o machismo toma conta do mundo. Tudo é para os homens. Os homens são ensinados a se defender, os homens se unem, porque eles têm objetivos iguais, eles lutam muito pelo poder, o poder pelo poder. Gente, quando eu falo aqui, eu não estou falando mal de homens, porque eu tenho um filho, eu sou casada, eu tenho um irmão. A gente está falando, é a regra, o que acontece de regra. E como numa live que eu fiz mais cedo, a gente sabe do tipo de homem que a gente está falando. A gente está falando do tipo de homem, aqueles protótipos mal acabados, que não terminaram, né, de se construir. E eu estou jogando aquela pulsa. Se viu na sua cabeça, procure melhorar. Pronto, não é porque a gente vai falar, ai não, porque os homens podem não gostar. Não, os homens que não gostaram é porque eles se identificaram em alguma coisa, certo? Então, assim, a gente ouve a vida toda essa questão de fraternidade e tudo. Sororidade, o prefixo sora quer dizer irmã. A gente não é ensinada a estar sempre com outra mulher. A gente é ensinada a ser inimiga, a gente é ensinada que mulher toma homem de outra, toma marido de outra. Ninguém diz assim, ó, o cara é um canalha, é adúltero, não respeita nem você nem a outra. Não, é sempre assim, botando essas coisas. E aí, não estranhe quando você não vê empatia, porque nós não somos ensinadas, a gente tem. Quando a gente não vê empatia, sabe o que a gente faz? A gente começa a mostrar. Porque o que muda o mundo não é a nossa opinião, são as nossas ações. Aí quando a gente começa a mostrar, aí já melhora, né? Já melhora, e aí ninguém está pronto não, não é só assim não. Aí. A partir de hoje eu vou fazer sororidade, tá tudo ok? Não, gente, é uma construção. A gente erra, a gente acerta, a gente vai indo, vai indo. A luta é muito grande porque nós somos forjadas, as mulheres e os homens, todas e todos nós somos forjadas nas lamas podres do machismo. Nós somos ensinadas que o certo, que quando a gente fala nos direitos humanos, quando a gente fala no ser humano, a gente vem logo na mente da gente um homem branco. Né? Quando a gente fala em ser humano, não vem uma mulher preta na cabeça de ninguém, não. Né? Então é isso, a gente tem que entender, é isso. Quando você vê uma mulher, vai, minha filha, vamos aqui, vamos tomar um café, faz um bolinho, um biscoitinho, vamos conversar, já diz uma coisinha, já diz outra. Tem delas que a gente fica com muita raiva, tem delas que a gente não aguenta, mas é isso, a gente vai levando. A gente está aqui para trabalhar pelas amigas e pelas inimigas. Até porque todo mundo tem direito de ser inimigo também. A gente não está atrás
de uma, como é que eu digo, meu Deus, a gente não está atrás de consenso, não. Pelo contrário, a gente quer que todas as mulheres tenham o máximo de opinião diferente possível. Né? Então é isso. Então eu quero que você continue com essa, porque eu imagino o desafio ali dentro. Eu fico pensando também, você falou daí, eu pensando, vá, fala aí mais, vá, por favor. Eu, assim, tem uns que me deixam, aí eu saio de mim, né? E eu tenho que achar, mas assim, eu sou uma pessoa que eu consigo, assim, alcançar, né? Às vezes é meio difícil, a cultura é muito É difícil. muito difícil. Nós somos criados, eu tenho essa sorte, eu digo que eu sou uma pessoa felizarda, né? Abençoada por Deus. Porque meu pai, assim, eu nunca vi de meu pai nenhum tipo de violência, né? Nem com palavras. Era proibido até falar palavrões dentro de casa. Ele não falava, minha mãe, nem ninguém tinha direito de falar. Meu pai nunca deixou que a gente apontasse nosso dedinho para ninguém, porque tem um lá e quatro para cá, né? Então, nunca vi do meu pai um tipo de discriminação com quem quer que fosse. Sempre, da minha casa, sempre teve muita solidariedade. Por mais pouquinho, nós tínhamos pouco, mas se chegasse alguém, aquele pouco tinha que ser repartido com outro que estava muito pior que nós. Então, eu fui criada nesse contexto. E aí eu chego, hoje eu vejo, às vezes, vejo certas situações que eu fico assim, meu Deus, isso não existe, porque eu nunca vi isso. Então, aí eu vou e mostro. Eu tenho que fazer com que ou um jovem ou um velho, né? Porque às vezes é uma pessoa já de idade. Não, mas eu subi, não sei o quê. Meu filho, peraí, tem a cara. A filha, né? Vamos pensar assim. Se fosse tua filha, você ia querer isso? Olha, eu tive uma situação, uma colega que me contou, né? Quando ela me falou, eu sou escurinha, eu acho que fui ficando roxinha, não sei. Que ela disse assim, ele chegou para mim e disse que comigo eu não sairia com ele, porque ele não trabalhava com mulher dirigindo ainda mais. E aí eu disse, meu Deus, meu Deus. acredito nisso, né? Mas assim, ela soube se colocar, né? Falar. E aí, nisso, aconteceu outra situação, que foi, um menino fez um comentário, num dia que eu não estava de serviço, no outro dia, aí os meninos sabem que, né, que eu faço parte disso, que eu brigo por isso, e eu resisto aqui, sabe? Tem os meus meninos aí que estão assistindo, que eu tenho certeza, eu não gosto dessa coisa, não, porque mulher não. O que chegar até mim, se for homem, for mulher, vai ser tratado da mesma forma, né? Tendo a mesma atenção. Se tiver um problema, eu vou buscar resolver, independente de quem seja. Porque, para mim, são pessoas. Eu vejo pessoas. Essa coisa do sexo, a gente fica às vezes, né? Não, são pessoas. Tem gente feia de um lado e gente feia do outro. Então, eu gosto de ver a pessoa. E aí o menino chegou, me fofuscou, né? Olha, fulano de tal disse que FEM não gosta de ir pra rua, sei lá, uma coisa assim. E aí eu fui conversar com ele. Val, depois ele... a senhora me perdoe, mas assim, é porque eu pensava, me disseram, eu digo, olha, nunca Justamente. o que o outro falou, veja com seus olhos primeiro, porque assim, quando você vê com seus olhos, você cria o seu entendimento, você já vai com pré-julgamento, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, às vezes eu trabalho com uma menina, né, com uma mulher, muito melhor do que trabalhar com um homem. Às vezes trabalho com um homem, melhor do que trabalhar com uma menina. Porque o que está ali dentro é uma pessoa. Se a pessoa não é bom para ali, não é. E às vezes a pessoa não é bom para tal serviço, não é bom para outro serviço. Então pare de falar já porque alguém falou, porque alguém disse. Isso não existe. E aí, assim, depois, é tanto quando ele me vê, ele faz minha feminista favorita. Eu falo, mas assim, eu gosto de falar ensinando, né? Porque é muito difícil, são culturas, e como você diz, assim, nós fomos criados, né, achando que tudo isso é normal, que, né, a mulher não, o homem não é. São questões que são difíceis de desconstruir, é tudo muito difícil. A gente tem muito, por exemplo, nossas dificuldades, né, lá. E eu não vou dizer só nossa, PM, mas e são de todos os de outros órgãos. Sanitários, né? Instalações sanitárias que não se tem. E aí um dia eu fiquei sabendo que no Senado mesmo não tinha banheiros femininos. Então, 2016. Mulher, olha, eu falo isso para eu mesmo ouvir, porque eu não acredito. Veio ter banheiro no Senado em 2016, banheiro feminino, que não tinha. Não, assim,
E aí eu achava que era uma coisa, eu achava que era um ET, que era só nosso, né? Eu achava, porque eu tenho 27 anos, já, né, daqui a pouco faço 28, com fé em Jesus, e eu achava assim uma aberração, que onde eu fui trabalhar em determinados locais, que não tinha banheiro. E isso é uma coisa que ainda é assim. Nós ainda temos essa dificuldade, essa tristeza, né? Não é só nossa, infelizmente. E, assim, são situações que têm que ser construídas, mudadas por nós. Nós temos que estar buscando, e temos que estar nos espaços de poder. E aí, voltando ao que você falou, né? Mulher não, porque mulher, não, tem que ser mulher também, porque são pensamentos diferentes. São construções. Vai construir uma legislação, você vai ter olhares de pessoas que, por exemplo, minha mãe que já foi para uma escola pública dormir na frente de um colégio, como minha mãe já foi, para me matricular. Sim. Né? Minha mãe que ia para o posto de saúde. E olha que meu pai é uma pessoa assim, que eu, né, sou bem pegadinha dele, mas minha mãe era quem ia dormir, né, para marcar a consulta. Quando está doente, quem cuida é a mãe, né, normalmente. É a mãe quem vai resolver o problema na reunião da escola. Não estou dizendo que tem pais também que fazem isso. Mas assim, e aí no momento, a mulher vai para o supermercado, a mulher que faz o orçamento da casa. E na hora que é para ser, né, para uma coisa que envolve vidas, é muito maior, porque assim, a questão da política, a gente tem que entender que a política é quem dá o norte de tudo. Quando, né, os vereadores eles decidem o orçamento, como será gasto naquela cidade. Justamente. E aí, quando vai decidir como é que vai ser gasto, vai ser gasto com a educação, vai ser gasto com a segurança pública, vai ser gasto com a saúde, nós estamos fora. Nós não sabemos, nós não fazemos. E aí quem vai fazer, e não desmerecendo os homens, porque todo canto, gente boa, gente ruim, né? Dos dedos da mão da gente. Justamente. Então, assim, mas quem vai fazer essa parte são pessoas que não estão lidando com a política pública, que não conhecem. Justamente. E a gente dá, não adianta. Outorga, né? A gente outorga. Ainda tem gente assim, teve um tempo atrás que eu ouvi um comentário que a pessoa disse assim, quis relacionar, mas a que nós tivemos, presidenta, não importa. Se ela errou, pronto, não está mais. Mas não significa que por causa de 99% não. Isso está errado. Mas assim, justamente. É normal, e não é normal. Porque instalação sanitária não existe, porque pessoas que precisam usar não estavam lá. E quando as pessoas chegaram, é dificuldade, porque tudo é dificuldade. Não. A gente uma vez foi buscar uma resolução, isso já tem tempo, fui eu e Svetlana. Eu não vou dizer a frase, porque foi, sabe? Mas assim, quando a gente foi falar que precisava de um banheiro, não sei o que, a pessoa deu uma resposta assim para nós, que meu mundo caiu. Mas não pela palavra que ele deu, pela pessoa que ele era, sabe? Ele não demonstrou empatia. Porque ele pensar, se coloque no meu lugar. Nós temos todos os meses, né, a questão da menstruação, e assim, muita dificuldade. A pessoa vai trabalhar, e às vezes está de serviço 12 horas e precisa ter um banheiro, até para tomar um banho, né, porque às vezes suja a farda e tal. E a pessoa, assim, falou conosco como se, tá? Não, foi Aí eu tenho certeza que se eu tivesse falado aquele mesmo assunto com uma mulher, teria sido diferente. Não tem nem dúvida. Olha, toda vez eu digo isso, olha, Jorlise está falando aqui, doutora Jorlise, Svetlana estão falando, né? Que eles sempre colocam as mulheres para o serviço administrativo e os homens para o serviço operacional. Na realidade, isso é dar um atestado de incompetência. Eles dão um atestado de incompetência como se nós não tivéssemos capacidade de ir para o serviço operacional. Eu tenho horror, olha, Deus sabe o que faz, que eu não podia nunca ir para o serviço militar, nunca. Meu marido mesmo diz, perdi a farda num mês. Porque eu acho que ia ter um dia lá que eu ia dar tanto tiro dentro do quartel. Porque é uma coisa de você ficar assim. Eu odeio a pessoa que subestima a inteligência da gente e a capacidade da gente. Né? É a capacidade, essa questão de achar que mulher incompetente
física, psicológica, de todo jeito a mulher é incompetente, que ela não tem condições de ir para a rua, de fazer uma prisão, não tem condições porque ela é mulher, e porque é isso, e porque é aquilo. Então, assim, e isso é até, inclusive, as mulheres que pensam também, porque nós somos ensinadas a isso desde pequeno. Não faço, eu quero fazer karatê. Minha filha, isso não é esporte de menina. Você é mulher, né? Eu quero dirigir, minha filha, cuidado, você é mulher. Então, assim, a educação, ela tem dupla moral, a educação que é dada, né, desde o seu familiar. Desde o seu familiar. Eu já disse na outra live, repito, eu sou repetitiva porque eu estou falando a verdade. A gente, quando nasce, para a mulher a culpa, para o homem a desculpa. É desse jeito, primeiro. Culpa de tudo a gente tem. A culpa é um veneno dado a todas as mulheres em doses homeopáticas todos os dias. A gente tem culpa por tudo. Tem que se libertar dessa culpa. Né? A gente tem que se libertar dessa culpa. E aí a gente cresce ouvindo não. Não. Não é não porque é uma coisa errada. É não porque você é mulher. Não porque você é mulher. A gente não pode mais nem ensinar isso às nossas filhas, nem aceitar. E a gente tem que parar de acusar a outras mulheres, porque a culpa disso não é nossa. Nós somos subjugadas o tempo todo. Essa cultura é milenar, é histórica, mas a gente tem sim como desconstruir. Já estamos desconstruindo. Agora, que o homem que pratica isso tem que ter também um viés. A prática de tudo isso que a gente fala aqui, o homem que é machista, o homem que subjuga, o homem que considera a mulher inferior, ele tem que ter um viés de caráter para concordar com isso. Então, de caráter, quer dizer, um caráter, ele tem que ser um deficiente de caráter. Porque assim, porque os homens não são todos iguais, a gente tem que entender isso, e a gente não quer ocupar o lugar deles, a gente quer ocupar o lugar nosso, que é por direito. E esse lugar nosso, mesmo sendo nosso, ele não vai vir pacificamente não, gente. Não adianta vir com esse papinho de temos que ter calma, temos que ter educação, temos que ser amorosos. A gente é amorosa quando dá, a gente tem calma quando cabe. Porque se você tiver muita calma e for muito amorosa, isso pode ser confundido como um sintoma de que você é idiota, entendeu? Se você utilizar o sentimento ou a conduta no momento errado, você pode dar 200 passos para trás. Então, assim, claro que a gente estamos na luta, de forma urbana, ocupando nosso espaço, provando que somos competentes, provando que podemos atuar em todo lugar. Agora, o nosso lugar não vai ser ocupado só de forma pacífica, não. Porque quem tem 100 não quer ficar com 50, não, gente. Então, a gente tem que também saber isso. E aí, repare o que é que eu quero que você fale agora. Quais são os órgãos, né? Quais são os órgãos que fazem parte da SUMSEP? Então, Polícia Militar, né? As bombeiras militares, as policiais penais, as guardas municipais, as policiais civis e as agentes da COGERP, né, que é um órgão que faz parte lá da Secretaria de Segurança. Nós atuamos com as mulheres da segurança pública. E até se outras mulheres também quiserem, né, se juntar lá, são todas muito bem-vindas. Muito. A gente quer unir para buscar coisas que nós temos direito, a gente busca direito, né? Nossa busca é constante por direito. Efetivação do direito, né? E assim, a gente se junta até com outras entidades também em combate à violência contra a mulher, né? Assim, nós estamos sempre dando os braços mesmo. O empoderamento feminino, que nós precisamos entender isso, que a gente precisa ser empoderada, fortalecendo mesmo o enfrentamento proposto até por órgãos governamentais, órgãos não governamentais e não governamentais. A gente acolhe todos para um bem comum. A gente quer respeito para as mulheres, valorização para as mulheres. Oi, doutora Geolise, não pense nisso não, entrar em fileira policial não, pelo amor de Deus. Ela está dizendo aqui que eu devia entrar nas fileiras policiais, deixa para lá. Olha, abafe, doutora Geolise. Olha, teve um comentário aqui que eu vou fazer questão de comentar, Sueli Nascimento. Sueli, por favor,
Pare de culpar as mulheres. Ela está dizendo assim, que muitas vezes as mulheres são mais machistas que os homens. Nós não somos mais machistas que os homens. Nós replicamos o machismo, porque nós somos ensinadas a isso. E a gente que já despertou tem que ajudar outra a despertar. Porque a prática, o dia a dia é isso. É sempre alguma vantagem masculina. Machista é a pessoa que usufrui de algum benefício do machismo. Mulher nenhuma usufrui de benefício do machismo. Então, tem mulheres que replicam o machismo. A gente tem que parar de culpar as mulheres. Ah, os homens são assim porque são as mães que educam. Gente, o que é que a gente dá de subsídio a uma mulher? A gente não ensina as mulheres a ter amor próprio. A gente cria nossas filhas ensinando a ela que homem não gosta de mulher gorda. Homem não gosta de mulher de cabelo cacheado. Homem não gosta de mulher de cabelo curto. Homem não gosta de mulher isso. Homem não gosta de mulher aquilo. E não diz a ela que ela tem que ser quem ela quiser, a hora que ela quiser. Inclusive, para gostar ou não gostar de homem. Para querer ou não querer casar. Para querer ou não querer homem. A gente não diz isso. A gente não conversa com as mulheres sobre permissão. A gente não dá autonomia para dizer, minha filha, seu não tem que ser respeitado. Nós vivemos numa sociedade que não respeita o nosso não e critica o nosso sim. Quando a gente diz não ao homem, a gente pode ser estuprada, lesionada e morta. Quando a gente diz sim, a gente é chamada de safada. Quando uma mulher denuncia o marido, ela denunciou o pai dos filhos dela, destruiu a família. Quando ela não denuncia, ela é safada, ela gosta de apanhar. Vamos parar de criticar as mulheres. Se você tem uma mulher replicando o machismo, converse com ela. Se você não tem aproximação de conversar com ela, peça para alguém conversar, faça alguma coisa, fala alguma coisa, bota um papelzinho no lugar que ela possa ler. Um dia ela desperta, porque não tem mulher que viva hoje que diga, eu nunca sofri uma consequência de uma ação machista. Eu quero que a mulher mais branca, mais loura, mais rica, mais maravilhosa do mundo, sabe? Mais rica, eu falo branca e rica porque são as classes, né? Que sofrem menos problemas. Então, eu quero ver qual é essa mulher que diz, eu nunca passei por um problema machista. Se você disser isso, é porque você não sabe nem conhecer um problema, um problema que o machismo traga, né? Uma consequência de uma ação machista. Então, é isso que a gente tem que fazer. Acontece, mas a gente tem que entender que isso acontece porque é isso que nos ensinam. Sabe quando dizem a mulher, minha filha é assim mesmo, ruim com ele, pior sem ele. Quantas mulheres já ouviram isso? Cuidado, ele é pai de seus filhos. Homem é assim mesmo. Homem é assim mesmo. Mulher para cuidar do marido. Cuide do seu marido, porque se você não cuidar, vem outra e toma. É isso que a gente ouve desde o dia que nasce. A vida da gente é só essa. Ninguém chega e diz assim, ó, vai lá e arrase. Faça o que você quiser da sua vida, desde que você não cometa crime. Ninguém diz isso, não. Eu fico pensando, Deus sabe o que faz se eu tivesse uma filha, viu? Vou te contar. Vou te contar. Então, assim, eu tenho duas sobrinhas, eu converso muito com elas sobre isso. Converso muito com elas. Mas a gente não. Tem uma reunião de família, Elisângela, todo mundo que tá aí. Reunião de família. Aí as meninas mocinhas, tem namorado? Aí você tá com um namoradinho. Casa quando? Aí você casa. Tem filho quando? Ninguém pergunta se você é feliz. Ninguém pergunta se você tá bem. Como é? Cortou. Quando é que vai ter o segundo? Eu não vou ter o segundo. Pois é, eu tenho um filho, você tem uma filha. Eu tenho um filho há 26 anos. Eu tenho 55 anos. Já estou na menopausa. O povo até hoje, minha filha, você só tem um filho. Quem tem um não tem nenhum. Aí é quando eu digo, gente, eu tenho um marido há 28 anos. Ninguém nunca me disse que quem tem um não tem nenhum. Eu tenho uma mãe há 55 anos. Ninguém nunca me disse que quem tem uma não tem nenhuma. Né? Então como é que pode esses ditados? A gente tem que parar de ouvir essas coisas e parar de condenar as mulheres. Você vê uma mulher, sabe? Você vê uma mulher fazer uma coisa que você não concorda. Você faz, se ela fez é porque ela tem motivo. É crime? Não. Afetou a vida dos outros? Não. Não é com a vida dela? Deixe ela. Deixe ela. Então, Elisângela, nós temos aqui 9 minutos. Eu quero que você faça suas considerações finais, fale o que você ainda não falou e muito obrigado por estar aqui. Gente, um beijo, muito obrigada. Agora é com a palavra com a Elisângela. Então, eu vou dizer que nós tivemos conquistas, viu? Muitas conquistas, assim.
Muitas não, mas tivemos já, né, a licença maternidade, ela para as militares, ela não era de 180 dias, e aí já foi uma conquista nossa, graças a Deus conseguimos para as militares, as PMs e bombeiras, né, e a questão dos EPIs, que o colete, ele era igual para os homens, então, estava os seios. Hoje Comprimia, né? respeita a nossa complexão física. A questão do concurso, que ainda é uma briga, nós ainda estamos lutando para que ele seja meritocrático. Não existe essa coisa de ter porcentagem, né? Vai ter 10%, mas nós já conseguimos que fosse de 20% para as mulheres, mas a nossa luta ainda é que isso não seja mais assim, né? Quem fizer, porque que elas acabam sendo muito prejudicadas. Muitas passaram com médias iguais quem está na primeira turma dos homens, mas só vão entrar na segunda ou terceira turma, por causa da questão das vagas, né? Tivemos também, a gente conseguiu uma portaria dentro da PM do Bombeiros, para que as mulheres pudessem se deslocar para fazer a amamentação dos bebês, a questão de trabalhar próximo de casa, enquanto seu bebê, sua criança está com até 2 anos de idade, para que dê esse aporte, né, dê esse suporte para esse filho. Então, uma luta nossa, uma conquista nossa. E assim, temos ainda muitos sonhos, né, muitas metas ainda a serem batidas, mas estamos assim sempre buscando. Eu quero repetir que nós tenhamos sempre empatia, se coloque no lugar do outro, sinta a dor do outro. Ontem eu estava assistindo uma aula com o professor Hélio Santos, né, do Rio de Janeiro, e aí ele falou assim, no dia que o homem se coloca no corpo da mulher, ele pensar o que é um estupro, né, ele pensar quanto é dolorido aquilo, muita coisa pode ser mudada. E bem assim, uma mulher se coloca no lugar do homem, e se sentir dentro do sofrimento que aquele homem sentir também, muita coisa vai ser mudada. Tem uma frase aqui que eu achei, assim, eu quero dizer assim, minha luta ela é bem constante, é contra a misoginia, é contra o sexismo, porque são crimes, né? São crimes que ferem até a Constituição Federal, porque nós temos lá no artigo 5º que todos nós temos direitos e deveres iguais, e nós estamos sempre sendo colocadas à parte, né? Tudo tem que ter cota. Vai ter uma redução, vai ter 30%, aí a pessoa pensa que é 30% mulheres. Não, pode ser 30% homens e 70% mulheres. É 30% de gênero. É como na política partidária, é bom lembrar. 30% é de gênero, viu? E 30% pode ser de gênero masculino. Isso. Então, assim, a gente precisa que essas coisas mudem. O artigo 7º também ele é ferido, porque a gente não pode ser diferenciado em salário, em exercício de funções. Isso tem que ser respeitado. As leis já estão aí, precisam ser respeitadas. Tem uma frase que eu quero deixar assim: eu não desejo que as mulheres tenham poder sobre os homens, mas sim sobre si mesmas. Mary Wollstonecraft, eu não sei ler muito, né? Diferente. Eu adoro essa frase. Fantástica frase. Eu quero que as mulheres tenham por elas mesmas. Todos os dias eu digo, se amem. Eu digo até para os meninos também, se amem. Quem é que vai amar alguém se não se ama? Quem é que vai ter um respeito por alguém se você não se respeita? Meu pai dizia muito quando eu era novinha, dizia, estude, porque homem não gosta de mulher burra. Meu pai dizia, eu achava assim, né? Não entendia no início, não entendia, achava que era estudar mesmo para ser inteligente, sei lá, né? Mas assim, hoje eu percebo o que é que ele queria me dizer, que eu tivesse autonomia sobre mim. Eu tenho meu marido aqui, que ele é meu companheiro, ele é meu parceiro. Ele não é dono de mim, nem eu sou dona dele. Todo dia eu digo, eu quero que ele esteja comigo enquanto ele esteja feliz. E eu quero estar com ele enquanto eu estiver feliz também. E então, assim, a gente tem que levar isso para a vida. Nós temos que ser, quisermos ser, gostar de si, respeitar. E respeitar mesmo, tem que ir próximo, né? Para que o respeito volte também para você. Dê carinho, porque carinho volta. Esse momento agora dessa pandemia, a gente está precisando muito isso, que as pessoas expressem carinho, né? Solidariedade, sejamos solidários. Se a gente não tem algo para dar em dinheiro, mas deem atenção, um telefonema, uma mensagem, compreensão. Verdade. Né? Isso mesmo. Sim, muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. E ficava nervosa porque, meu Deus, ela não me chamou ainda. Ai, meu Deus. Menina, aconteceu um problema aqui no interior, e aí uma coordenadora do interior ligou para mim. Eu digo, eu vou falar com a Elisângela aqui.
Mas, olha, eu adoro essa frase que você leu, né? Eu adoro essa frase. E alguém falou aqui que a luta é árdua. A luta é árdua, é difícil, mas quer que eu diga uma coisa a vocês? Se fosse fácil, não tinha graça. Não tinha graça. Certo? Não tinha graça nenhuma, porque fácil de fazer só tem miojo. E miojo é ruinzinho que é danado, né? Não tem substância nenhuma, como diz o povo. Então, é isso aí, é a graça. Você saber que você tirou um grão de areia do lugar para as próximas gerações já é uma felicidade imensa. Pelo menos é assim que eu sinto. Svete, nós estamos fazendo história. Nós estamos fazendo história. Eu quero deixar Claro. diferente para minha Maria Alice, né, e para as outras filhas das minhas Exato. outras colegas. Eu digo, às vezes, quando eu quero lá falar com algum dos nossos superiores, eu falo muito isso a eles. Pensem que daqui a pouco serão as filhas dos senhores que estarão aqui. Pois é. Então, gente, olha, a Jalonda derrubar a gente aqui. Elisângela, eu lhe agradeço muito. Eu espero que a gente converse muito mais ainda. A gente conversa sempre, né? Mas eu espero que a gente converse muito mais e força para vocês lá. Eu admiro muito vocês, porque é um lugar difícil para se mexer. Mas eu tenho certeza que a mulher perfém que entra hoje na polícia vai encontrar um ambiente mexido e alterado por vocês. Alterado e mexido no sentido positivo. Então, um beijo para todas e todos aí. Deus abençoe. Obrigada. Amém. Gente, tchau, tchau.